Estamos de volta com Falando Nisso, terça-feira, dia do seu direito. Nosso tema de hoje é conta de luz, como economizar e também quais são os seus direitos com relação a isso. Você liga e participa 9711-1313. Esse é o seu canal aberto para tirar dúvidas e já tem uma pergunta. Vamos lá. Aqui é José Luiz Marcondes, Independente de Taubaté. É o seguinte, a minha residência é 110 kW, exceção feita ao chuveiro, que é 220. E dizem que consome menos. Então, por que as residências atuais não são todas 220? E se 110 gasta menos, por que 220? Se 110 gasta mais, por que 220 gasta menos? Obrigado. Boa tarde a todos. A gente que agradece a pergunta. É verdade isso? 110 gasta menos, 220? Cada tensão tem seu destino, né? No caso do chuveiro elétrico, 220, porque resistência, você precisa de uma tensão maior, né? Como algumas máquinas, por exemplo, você vai precisar de 380, enfim. Mas o consumo é sempre o mesmo. A única diferença que você vai ter no preço da energia de 110 para 220 é se você consumir taxa mínima. Se você consumir o mínimo, o 220 vai ser um pouquinho mais caro, porque é bifásico no mínimo, né? E o 110 monofásico, que é um pouquinho mais barato, a taxa mínima. De resto, é o mesmo preço a tarifa. Perfeito. Renê, a gente estava falando antes do intervalo sobre o medidor digital, uma mudança que vai acontecer gradativamente, ou seja, não é de um dia para o outro que todo mundo vai ter que ter medidor digital. E aqui na região, as cidades já têm medidores digitais? Já. O processo é assim, as indústrias já têm há um bom tempo sempre medidor digital que mede energia ativa, reativa, e no caso das indústrias mede demanda e mede outras coisas também no consumo. No comércio é o que está se instalando agora mais intensamente. Então, as padarias, açougues, restaurantes, enfim, né, pequenos supermercados, esses estão recebendo o medidor digital de uma forma mais intensa. E alguns conjuntos habitacionais, como prédios, há uma troca e está se colocando. Todas as ligações novas, né, já vem com medidor digital agora. Por quê? Porque vai ser mudado gradativamente. Aqui, por exemplo, no caso da concessionária local, são 1,5 milhão de clientes. Então, para mudar 1,5 milhão de medidores, não é assim do dia para a noite. Vai ser gradativa essa mudança ao longo do tempo. Quem já tem o medidor eletrônico é que sentiu a mudança, por quê? Porque a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, já autorizou a cobrança da energia reativa. Então, essas pessoas que têm o medidor eletrônico já vão pagar uma taxinha a mais, não é aumento, é uma taxa a mais na conta de luz. Agora, esse medidor não vai ser pago não, né? Vai ser vai acontecer a troca... Só, o medidor é propriedade da concessionária, ela que faz a substituição. Perfeito. Bom, como eu tinha dito, o Renê, ele foi até a casa de uma telespectadora do Falando Nisso para ver se ela sabe economizar na conta de luz. Já que a gente vai ter aí um monte de taxinhas a mais, em contrapartida a gente vai ter que economizar também, né? Confere. Hoje nós estamos aqui num bairro de São José dos Campos e vamos visitar a casa da dona Jacira, onde a gente vai tentar dar algumas dicas de como economizar energia elétrica e diminuir a sua conta no final do mês. A primeira coisa a se fazer quando se chega numa residência é conhecer o relógio de luz. Então vamos conhecer o seu relógio de luz, dona Jacira? No caso aqui da dona Jacira, nós temos um relógio ainda que é bastante antigo, né? 41 anos. Tem 41 anos esse... Foi trocado já tudo, né? Mas ele já é o segundo, né? Que é mais... O medidor da dona Jacira é um medidor ainda analógico, não é um medidor digital. Então ele é o relógio que tem os ponteirinhos ainda, viu, dona Jacira? Sim. E é interessante conhecer esse relógio, por quê? Porque através dele a senhora pode acompanhar o seu consumo de energia elétrica. Sim. Né? Na sua conta de luz, sempre vai ter a leitura anterior e a leitura atual. Isso. E o dia em que a próxima leitura vai ser feita. Então a senhora aqui, por exemplo, tem aqui 8.257 registrado. E se a gente for olhar o seu relógio, eu estava olhando aqui, ele está com 8.408 de marcação.
o que significa que a sua conta no próximo mês deve ser uma conta em torno de 170, 180 quilowatts, que é mais ou menos o que a senhora paga todo mês. Isso. Entrar aqui na sua casa, Jacira, a gente nota que a senhora tem cuidados com a economia de energia elétrica. Mas a primeira dica que nós vamos dar é uma dica que é para todos os consumidores, que é a questão da cortina, né? Quanto mais a senhora tiver a cortina aberta, mais luz natural a senhora vai ter dentro da sua casa, menos necessidade de acender as lâmpadas, né? A gente nota que a senhora tem o cuidado de deixar, por exemplo, o aparelho de som desligado, né? Não está o rádio relógio, que também já é uma economia. A senhora tem sempre esses cuidados? Tem, sempre tem. A cozinha dela é bem simples, né? Não tem grandes condições de gasto. Aqui ela tem lâmpada fria na cozinha, né? Para de noite. Nós temos também a geladeira da dona Jacira aqui, que é um equipamento que consome praticamente 30% da energia da sua casa, né? Quando for comprar uma geladeira nova hoje, procurar sempre comprar uma geladeira mais eficiente com o selo do Procel, porque ela vai gastar menos energia, né? A senhora tem a máquina de lavar roupa e ela já está quase cheia até a boca, né? Ou seja, a senhora procura usar a máquina na sua totalidade. Isso está correto, porque nós temos que usar mesmo a máquina na capacidade máxima, juntar todas as roupas. Isso. Porque a senhora está economizando com isso energia, está economizando sabão e está economizando água também. Água também. O banheiro é onde você tem talvez o equipamento que gaste mais energia, que é o chuveiro, né? Então, o importante do chuveiro é a gente estar sempre atento à posição em que o chuveiro se encontra. Agora que nós estamos com bastante calor, importante colocar o chuveiro na posição verão, porque tirando da posição inverno e trazendo para a posição verão, a senhora tem aí uns 30% de economia no chuveiro. No que ele está. E lógico, né? E tomar banhos curtos. Jacira, parabéns para a senhora tem Obrigada. Muita atenção com a economia da energia elétrica, a senhora é uma consumidora de energia que vale a pena conhecer. Obrigado. Que coisa bacana, a dona Jacira é um bom exemplo, né? Aliás, o Renê também saiu super bem como repórter, tô falando nisso, muito legal. Ela é um bom exemplo, ela sabe economizar energia. Olha, você sabe que a hora que eu entrei, comecei a olhar, eu fiquei preocupado, assim, o que eu vou dar de dica para dona Jacira, né? Porque ela é um bom estava exemplo. Escolada, né? Então ela disse, por exemplo, que o ferro de passar roupa, ela liga uma vez a cada 15 dias. Então ela junta todas as peças, começa pelas peças mais pesadas, né? Os jeans, por exemplo, né? Esquenta o ferro ao máximo e começa passando jeans e conforme vai pegando as peças mais leves, vai diminuindo a temperatura, porque essa é uma dica importantíssima. Olha só, então um beijo para a dona Jacira, que é um ótimo exemplo aí de economia de energia elétrica e com certeza ela sente os efeitos disso no final do mês na conta, não é? Um beijo, dona Jacira. A gente vai para mais uma paradinha no Falando Nisso, daqui a pouco a gente volta, mais orientações do Renê, que é consultor de energia elétrica, e também tirando as suas dúvidas, você que liga 9711-1313. Agora tem Boca no Trombone com dicas para você economizar mais. Antes de conhecer o Chicão eletricista, nossa vida era diferente. Ele falou pra eu nunca mexer naquele botão verão-inverno quando o chuveiro estiver ligado. Quando for trocar uma lâmpada, sempre desligar o interruptor. E antes de mexer em qualquer instalação elétrica, desligar a chave geral da casa.